Você tem uma tendência de se irritar facilmente? Essa é uma característica nata, comum das coléricas. Mas se você não tiver conhecimento profundo, repertório de conhecimento para entender isso com profundidade, você vai achar que isso daí é uma falha. Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as características natas do seu temperamento colérico de ser, mas que sem conhecimento profundo vão travar a tua vida e as pessoas e até mesmo você pode achar que é uma falha no seu comportamento, mas que na verdade você só está usando ele na polaridade do lado com muita potencialidade e está aí causando algum desconforto na sua vida. Para nós podermos começar esse bate-papo, eu quero começar a introduzir esse assunto com o assunto de o quanto você tem a tendência de ser irritável, ou de se irritar com as coisas, ou então ter essas explosões emocionais, onde você fala as coisas e depois você pensa no que vai dar. Isso acontece porque você não entende que você naturalmente é uma pessoa, né, um temperamento com maior energia, né? E aí a energia dos coléricos está no mundo exterior, da ação, do fazer, do colocar mesmo as coisas em movimento. Se nós pensarmos no fogo, não por isso é o seu símbolo, né? O fogo, quando bem direcionado, ele abre caminho para o novo. Então, assim, é um símbolo que nos vem trazer o quê? A sua potencialidade, a sua energia em fazer as coisas, né? Mas que se eu uso ele de maneira errada, ele vira uma explosão. Pensa no vulcão, que se não bem conduzido, né? Se a gente não administrar ali todas os riscos que ele pode causar, ele vai acabar ferindo as pessoas que estão ao redor dele. Então, se a gente pensar no fogo, a mesma coisa. O fogo bem administrado e não controlado, porque ninguém tem controle de nada, eu consigo fazer com que ele queime um pedaço de terra para que eu possa abrir caminho para alguma coisa, eu posso aquecer a minha comida, eu posso me aquecer numa lareira. Então, assim, bem administrado, o fogo ele é muito bem-vindo. O problema é quando eu não tenho conhecimento e aí então eu tenho a intenção, né, uso por demais e acabo explodindo emocionalmente e ferindo as pessoas que estão ao meu redor. Outra característica muito comum, né, de vocês também coléricos, é essa sua impaciência e inquietude. Sabe, pessoas que não têm como esperar as coisas acontecerem? São pessoas que vão pedir dentro de uma empresa, por exemplo, para um servidor, um funcionário fazer uma coisa, e aí ela vai lá e pede para outro funcionário fazer a mesma coisa, e ele vai e pede para outro funcionário fazer a mesma coisa. Porque ele não tem paciência de que aquele primeiro pedido para aquele funcionário seja feito. Por quê? Porque na cabeça do colérico as coisas têm que ser feitas no seu tempo. E quando ele não pede para depois, ele pede porque ele quer para já. Mas as pessoas têm outras atividades para fazer. E para o colérico que não tem maturidade, que não tem sabedoria, que não tem conhecimento profundo de como é que funciona a sua cabecinha, ele vai acabar passando por cima dessas pessoas, né? Por exemplo, desse funcionário que ele acabou de pedir. A sensação para o funcionário que é solicitado para fazer alguma coisa, mas onde o solicitante não espera, né? O chefe não espera para que ele faça, dá uma sensação de incapacidade. Então, colérico, é necessário que a gente tenha um conhecimento profundo e sabedoria para poder entender que nem sempre as coisas vão acontecer no seu tempo. E tá tudo bem, cada um tem um tempo, se a gente for pensar, por exemplo, num processo de um vinho, né, até que o vinho fique pronto, a uva precisou ser plantada, precisou germinar, precisou crescer, dar frutos, ser colhida e passar por um processo. Esse é um processo, né, do plantar da uva até que o vinho entre na sua taça, existe um processo aí, um processo de maturidade para que as coisas fossem acontecendo. Ou seja, nós não temos controle de nada e é necessário esperar o processo para aquele fim, né, para que aquele fim aconteça. Por quê? Porque nesse processo, esse fim precisa ficar maduro, né? Ele precisa sofrer aí
maturidade mesmo, para poder dar bons frutos, bons resultados. Então, o colérico precisa ter maturidade e consciência de que as coisas não são na sua hora, que é necessário muitas vezes esperar, e aí é preciso aprender a conquistar esse repertório de conhecimento para eu poder ficar mais leve, mais tranquilo e ter, né, é o respirar. Respira que as coisas vão acontecer. Você já pediu, você já solicitou, então aguarde o tempo do outro, respeite o outro, cada um tem o seu tempo de ser. Outra característica muito comum também dos coléricos é de ser mandão e de ser controlador. O colérico tem por natureza a necessidade de controlar tudo e todos, né? Aquela pessoa que vai controlar desde a roupa do filho, do marido, para onde eles vão no passeio, e lá na empresa ele vai querer controlar todo mundo, todo o processo, toda a empresa, ou seja, é dele. Porém, sem conhecimento profundo, a pessoa se torna invasiva. E as pessoas que estão ao seu redor, quer ela seja família, amigos ou lá na empresa, se sentirão invadidas, né? Como se tudo que eu sei, né? E todas as atividades que eu faço com sabedoria, não fosse o suficiente para o colérico. Tá certo que por trás disso tudo, o colérico quer apenas que as pessoas melhorem o seu processo, as suas ações. A gente sabe que existe uma necessidade, né, pelo bem mesmo, do colérico evoluir as pessoas que estão ao seu redor e principalmente aquelas pessoas que ele ama. Só que o colérico ele tem que ter o conhecimento profundo e a sabedoria de entender que o controle e como pedir, como incentivar a pessoa faz muita diferença. Porque se eu mando, se eu controlo, se eu aponto, se eu critico de forma intensa pelo fogo, eu acabo queimando e não incentivando com que a pessoa melhore aquele processo, ok? Uma outra coisa que eu quero aqui chamar a atenção, de uma característica muito comum de vocês também, é que vocês tendem a ser pessoas extremamente competitivas e nisso causa uma certa agressividade, quer seja ela na sua vida pessoal ou para que você consiga algum objetivo. Eu sei que isso abastecido de um bom conhecimento é importante, porque se uma empresa, por exemplo, tem um grande projeto ou um grande objetivo a ser alcançado, os coléricos têm a tendência de alcançar isso com maior velocidade, né? Porque eles são extremamente focados e não por acaso agressivos na sua trajetória para alcançar esse objetivo. E isso é muito legal, só que sem conhecimento eu me torno uma pessoa que ninguém consegue conviver. Sabe aquelas pessoas que, se você olhar, ela não tem amigos que conseguem ficar muito tempo ao lado dela? Por quê? Porque são pessoas que estão o tempo todo competindo com você. E muitas vezes competem sozinho, porque as pessoas que estão ao redor dela, muitas vezes não estão ali para competir, né? Estão ali para agregar, estão ali para colocar um outro ponto de vista, mas como ela é extremamente competitiva e agressiva, ela tem a ação natural dela de não aceitar aquilo quando ela não tem conhecimento profundo. Então essa característica que é comum de vocês coléricos, né, de ser competitivo e agressivo, e isso é excelente, se não tiver conhecimento profundo pode ser visto como uma falha de personalidade, uma falha de temperamento, uma falha de comportamento e acabar então ferindo as pessoas que estão ao seu redor. E para a gente terminar aqui o nosso bate-papo sobre essas características comuns natas, né, dos coléricos, que sem conhecimento profundo pode ser visto como uma falha, como um pecado, né, que de errar o alvo, é que ela age de forma precipitada, sem pensar. Muitas vezes os coléricos têm alguma coisa para pontuar, mas ele não consegue deixar a língua na boca, ficar de boca fechada para que as outras pessoas terminem de se expressar. Então, dentro de uma roda de amigos, dentro de uma roda de reuniões, ela não espera que o outro termine de falar e de se posicionar. A tendência de um colérico sem conhecimento, sem repertório de conhecimento, é que ela invada mais uma vez a pessoa e que ele fale sem pensar, fale sem esperar o outro se posicionar ou terminar a sua fala. São aquelas pessoas que vão falar e depois vão pensar nas consequências daquela sua fala, daquele seu posicionamento.
ter esse posicionamento de agir de forma rápida e impetuosa, né? Aquela que vou fazer e faz mesmo sem pensar muito nas consequências, é muito importante, porque existem certas situações na nossa vida que nós não podemos esperar para o dia de amanhã para então tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão agora, mesmo que eu erre, mas eu preciso tomar alguma decisão. E os coléricos fazem isso com muita perfeição, sabe, com maestria. Mas se eu não tiver consciência de que naturalmente eu vou agir assim, e se eu não me policiar, se eu não me abastecer, se eu não tiver sabedoria, né, desse meu comportamento de que ele é assim, eu vou acabar fazendo as coisas para depois colher as suas consequências. O que de longe é muito ruim, porque se eu estou ao lado, por exemplo, de um namorado, de um marido ou de um filho, que são pessoas extremamente importantes dentro do nosso grau de relacionamento afetivo e íntimo, eu posso falar coisas que ferem, eu posso falar coisas que agridem, eu posso falar coisas que vão ferir a alma e deixar cicatrizes profundas para o resto da vida. Então, o conhecimento profundo, ele vem com essa intenção, né, de eu conhecer o meu temperamento colérico de ser naturalmente regado de características importantes e essenciais para a evolução de todo um contexto, quer seja ele na minha vida pessoal, quer seja ele na vida das pessoas que estão ao meu redor, quer seja ele na vida da evolução do todo, do universo. Mas se eu não tiver consciência de todas essas características e fazer com que as minhas ações sejam direcionadas, administradas ao caminho do meio, a minha tendência é de que o instinto sobressaia as minhas ações. Ou seja, existem instintos que estão presentes no meu temperamento. E assim é no temperamento de todo mundo. Existem os instintos que estão presentes dentro do nosso temperamento. E se eu não souber como o meu temperamento funciona, o que é instinto e o que ele pode fazer de mal na minha vida, eu vou, por instinto, agir, sem fazer com que o meu cérebro pense para agir como ser humano. Lembra-se que quando eu vou agir e administrar a minha vida pelo instinto, eu estou sendo um bicho-homem, porque o instinto está muito relacionado ao animal. Quando eu ganho conhecimento profundo e sabedoria, não é que os instintos que estão aqui dentro de mim vão acabar, eles vão continuar para todo sempre. Mas eu vou usar esses instintos de forma racional, ser humano pensando. E aí eu vou administrar esse meu instinto animal de ser da melhor forma possível para que eu possa então ter mais prudência na minha vida. Eu passo a administrar a minha vida com sabedoria, com raciocínio, com repertório de conhecimento para então tomar o melhor caminho, para ser prudente nas minhas decisões. E aí eu não deixo com que esse meu instinto animal sobressaia o meu instinto ou o meu pensar humano, entendeu? Eu posso fazer esse link assim, ó. Quando o meu instinto animal por si só toma conta da minha vida, eu vou virar o bicho, que é o bicho animal. Quando o meu instinto elaborado pelos meus pensamentos são transferidos ao mundo externo, é o meu ser humano fazendo com que o meu propósito de vida seja mostrado para o mundo. Esse é o grande objetivo da vida, é que o meu instinto seja racionalizado e vire uma potência para que eu possa manifestar o meu projeto de vida. Então eu quero que você pense aí, colérico, né? Existem características comuns ou natas que você esteja deixando ela com cara de falha ou de pecado nas suas ações? Comente aqui embaixo, não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo com alguém bem importante também para você.